Estamos ao vivo, pode começar. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é Michele, eu vou apresentar para vocês hoje, então, a nossa palestra do dia. Antes, eu vou só apresentar rapidinho para vocês um pouco de quem nós somos e um pouco do que a gente veio fazer aqui. Espero que seja uma tarde bastante proveitosa para todos, então, aproveitem bastante essa oportunidade. Peço que todos façam perguntas para que realmente a gente tenha maior aproveitamento desse momento, todos juntos. Então, novamente, agradecer a presença de todos e aproveitem bastante esse momento, tá? Então, nós somos da PensaBio, é uma empresa que tem como marca principal a serviço da vida. Nós somos parte de uma empresa maior, que é chamada PensaLab. A PensaLab é uma empresa bastante consolidada no mercado na área de indústria de óleo e de gás. Nós temos também outras dois braços da empresa, que é a Pensacom, que cuida de todo o processo de importação e logística. E temos, especialmente a gente, né, a parte da PensaBio, que é focada nas ciências da vida, com ênfase em diagnóstico e pesquisa. Nós temos uma infraestrutura pronta não só para ter todo o material e distribuição do material, mas nós temos, então, um laboratório de serviço, um laboratório demo, que nós temos os equipamentos dentro da nossa infraestrutura. E esse laboratório demo, ele serve, inclusive, para treinamentos que eram dados em loco antes da pandemia e que esperamos, em breve, voltar a fazer isso. E ainda, obviamente, um prédio dedicado para estoque, com freezers e geladeiras refrigeradas para manutenção do material antes de ser entregue aos nossos clientes. Então, a gente, enquanto PensaBio, a gente tem o que a gente chamou de centro de excelência, onde nós temos tanto suporte técnico, temos uma parte de serviço e engenharia, que cuida de toda a manutenção preventiva e corretiva, além da instalação dos equipamentos. Temos toda a parte de cursos, que é uma parte muito importante da nossa empresa. Nós trabalhamos muito com soluções customizadas, com desenvolvimento de aplicações, e para isso, obviamente, a PensaBio conta com um time altamente qualificado. Bom, nós temos hoje um portfólio bastante rico, um portfólio que vai desde a nanobiotecnologia, representada pela Malfer, principalmente. Nós temos a biologia molecular, com Gilson, NTNU, Protein Simple. Temos uma parte muito grande de imunologia e biologia celular, então a gente é representante exclusivo no Brasil da TCC, a gente representa também a CITES, representante exclusivo também no Brasil, somos representantes da Biolog, Biotecne, ACD, Novos, Tocris, entre outras marcas. E por fim, a gente tem aí, nos últimos anos, investido um bom trabalho na parte de genômica, que certamente é uma das partes que mais cresce nos últimos anos. Então, nós temos aí a GenDx, que faz toda a parte relacionada à tipagem de HLA, MDI e Paragon, especificamente na parte de genômica, de sequenciamento, de nova geração, equipamentos de automação, a Fluidigm e, como não poderia deixar de ser, a Tenex, que é um pouco do que a gente vai falar hoje. Esse daqui é o nosso time, então a Danusa Rossi é nossa gerente de produtos, eu e a Marcela somos especialistas em vendas técnicas, e a Fernanda Mansur, que é a pessoa que eu vou apresentar agora para vocês, ela é nossa especialista de produto e aplicação. Então, falando um pouquinho para vocês, a Fernanda é bióloga, ela fez o doutorado dela na Universidade Federal do Paraná, especificamente na área de biologia celular e molecular. Depois ela fez um pós-doutorado na Universidade de Massachusetts, e nesse momento ela entrou numa parte de estudo de
principalmente de memória, então de mecanismos moleculares que estejam envolvidos na área de memória, em modelos animais. E em 2018, até o comecinho desse ano, ela trabalhou como pesquisadora no Hospital Israelita Albert Einstein, trabalhou em diversos projetos, entre eles projeto de neurodesenvolvimento associado a tratamento de transtorno de espectro autista, e também com mecanismos associados ao sistema complemento. No começo do ano, ela veio, então, para o nosso time aqui na PensaBio, e ela é nossa especialista de produtos e aplicações, e aí ela tem hoje um desenvolvimento muito importante, principalmente na área de treinamento, ela que dá todos os treinamentos da empresa, e a sua expertise hoje é dentro de single cell, ela é a responsável por toda a nossa linha de single cell. Fernanda, passo a palavra agora para você, é um prazer ter aqui com você com a gente, e mais uma vez, pessoal, aproveitem essa palestra, façam muitas perguntas, e ao final a gente vai respondê-las. Obrigada, gente. Fernanda? Obrigada, Michele, pela apresentação. Deixa eu colocar aqui a minha telinha. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui hoje, especialmente para falar mais sobre esse assunto super inovador, né? E hoje, então, eu trouxe o tema Um Novo Olhar da Imunologia por meio do transcritoma espacial e de single cell. Se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês enviem no chat e aí a gente pode conversar um pouquinho melhor no final da apresentação. Bom, para começar, a biologia, quando a gente fala em biologia, é realmente uma área grande, imensa, abrangente, e é uma área realmente complexa, né? Nós temos trilhões de células no nosso organismo e diferentes regulações em distintos níveis, né? Tanto em nível de DNA, epigenética, quanto mecanismos transcricionais ou pós-transcricionais. E os tecidos, em geral, são altamente heterogêneos, compostos de múltiplos tipos celulares e estados diferenciados, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de tecidos extremamente heterogêneos, como o cérebro, os tumores, e toda a parte de desenvolvimento, né, até culminar num organismo multicelular complexo. E para a gente entender a biologia desses tecidos e entender o funcionamento do organismo em geral, nós precisamos, então, utilizar metodologias, né, altamente sensíveis, específicas e que tenham a capacidade de multiplexar, né, de analisar numerosas amostras diferentes. E, dentre elas, a gente pode ressaltar, então, análises por single cell, e aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que é uma análise de single cell, a gente costuma fazer uma analogia bem interessante, que eu acho que facilita muito a compreensão, né, dessa nova tecnologia. Então, aqui, representando um tecido heterogêneo, nós temos o nosso liquidificador, a gente vai fazer um smoothie, né, e nele você vai colocar numerosos tipos de frutas, vegetais, etc. Numa análise, né, até então, o tipo de análise que a gente tinha como realizar, a gente chama de análise de bulk, né, o bulk RNA-seq, que consiste, então, basicamente seria bater todas essas frutas e a gente olhar para uma coisa homogênea, né, seria, então, a média da expressão dos genes, e a gente acaba não tendo a informação
da expressão gênica de cada célula individualmente. Então, por exemplo, né, eu costumo dar o exemplo, se você tem uma célula X, que teria, então, 2 vezes mais um gene expresso, e uma outra célula teria 2 vezes menos aquele gene expresso, o resultado numa análise em bulk é 0, ou seja, não existe uma expressão gênica diferencial, né? Então, acaba que esse tipo de análise mascara muitas diferenças na expressão gênica. E quando a gente parte para uma análise de single cell, o que a gente é capaz é de dizer exatamente nesse smoothie quais frutas, né, a gente usou para fazer esse smoothie. Então, a gente consegue identificar, né, a framboesa, o avocado, a banana, né, cada uma das frutas que a gente utilizou. Então, basicamente, esse é o conceito de single cell, como o nome mesmo diz, a análise de células individuais. Bom, e aqui eu trouxe uma outra forma de representar esse conceito, né? Aqui é um gráfico TSNE, e numa análise de bulk de RNA-seq convencional, o que a gente tem, então, os dados são representados por um ponto. E esse ponto representa, como eu mencionei anteriormente, a média de todos os dados daquela mistura de células que compõem o tecido que você está estudando, né? Já quando a gente faz uma análise de single cell, esse é o panorama, né, o tipo de dado que a gente consegue obter. Esse tipo de gráfico, talvez algumas pessoas não compreendam, mas então aqui a gente tem cada ponto nesse gráfico vai representar uma célula, e as cores vão representar padrões de expressão gênica similares. Então, por exemplo, esses pontinhos que representam células individualizadas consistem de uma população de células que apresentam um perfil de expressão gênica similares. E aqui, então, através da expressão de alguns marcadores que nós já conhecemos, aqui nós podemos identificar que este grupo de células corresponde às células B, especificamente CD19 positivas. Aqui em vermelho, por exemplo, seriam as células T, CD8 positivas, né? Então, esse é o tipo de gráfico que nós conseguimos identificar e visualizar populações celulares, bem como não só nos limitamos a identificar células e populações celulares de acordo com marcadores já conhecidos, como identificar populações novas de células. Bom, e que tipo de respostas nós seremos capazes, então, de obter com experimentos de single cell, de expressão gênica em nível de células individualizadas? São várias as respostas, então, nós podemos começar a ter respostas quanto à função de células no contexto do seu ambiente. Como eu mencionei, a descoberta de tipos celulares, de estados e origens do desenvolvimento, detecção de subpopulações em amostras heterogêneas e um conhecimento mais profundo dos processos e vias biológicas, né? Então, depois a gente, mais para frente, eu vou abordar alguns estudos para que vocês consigam perceber a importância e o que os experimentos de single cell podem trazer para a gente de respostas. Bom, e para isso, nós contamos, então, com a Tenex Genomics, que é uma empresa, como a Michele comentou, nós somos representantes exclusivos da Tenex Genomics, e essa empresa oferece ferramentas que vão auxiliar a resolver, a responder toda essa complexidade biológica. E dentre essas ferramentas, nós vamos contar com equipamentos, os consumíveis
e também com software para análise de dados, e eu vou falar um pouquinho mais de cada uma dessas partes a seguir. Bom, uma das chaves, né, para os experimentos de single cell, com certeza, é o Chromium Controller. Esse é um equipamento que vai, então, possibilitar a individualização de células. E como que esse sistema funciona, então? A chave de tudo, além do instrumento, é o chip de 8 canais, tá? É onde a gente vai colocar uma série de reagentes nele. Então, aqui a gente tem a linha 1, 2 e 3. Na linha 1, então, serão colocados o master mix e as amostras, que podem ser células ou núcleos de células. Na linha número 2, são colocadas as gel beads, e cada uma dessas coisas a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe. E o óleo de partição, tá? Esse chip, depois de carregado com todos esses reagentes, ele é colocado, então, no Chromium Controller, tá? E o que acontece, então, aqui dentro? Todo esse chip, ele é baseado em uma tecnologia de microfluídica, tá? Então, aqui, nesse esquema, nós temos, então, as gel beads, né, as esferas em gel, que estão em cores diferentes. E eu vou explicar em seguida o que as cores representam. A gente vai ter, então, também as células, certo? E dentro desse chip vai ter, então, um fluxo onde uma gel bead vai ser combinada com uma célula, e a individualização dessas células é possível quando essa combinação atinge, então, o pocinho onde tem o óleo, tá? E depois que a corrida é realizada no Chromium, a gente simplesmente coleta o conteúdo nesses pocinhos da linha 3 e transfere para tubos normais. Para explicar um pouquinho melhor o que acontece aqui, desculpa, antes, só para entender melhor o que é essa bolinha, né, essa partição. Cada bolinha dessas a gente chama de gems. E gems significa gel beads in emulsion. E cada gem vai ter, então, uma gel bead, uma célula e os reagentes para fazer uma reação de transcrição reversa, que, então, vem aqui nesse pocinho número 1, master mix e a amostra, né, são combinados. E aqui o videozinho que eu mencionei, deixa eu ver se ele vai passar aqui. Aqui, ó. Então, aqui o que mostra? Vocês estão vendo essas bolas grandes, são as beads. E aqui, em algum momento, ó, aqui era uma célula, ó, eu acho que vai aparecer uma outra célula em breve. Então, há essa combinação, a célula vem, se liga ali a gel bead, e a hora que passa por essa região, ela alcança o óleo, que vai, então, individualizando cada uma dessas células com as beads. Então, aqui é só uma visualização microscópica do que eu acabei de mencionar, né? Aqui é a gel bead e aqui é a célula, e aqui o óleo de partição. Então, este círculo aqui é uma gem. Ok, então, corremos os nossos chips, né, com as nossas beads e as nossas células, coletamos essas gems, e, em seguida, esses tubos contendo as gems vão para um termociclador, onde nós vamos realizar, então, a reação de transcrição reversa, obtendo, então, um cDNA. Então, como prometido, né, eu ia falar um pouquinho mais das beads. Então, o que são as beads? Elas não são apenas esferas, elas são cobertas, revestidas por sondas, representadas por essas minhoquinhas aqui. E aqui tem um zoom in específico de uma sonda, e vocês podem observar aqui que uma sonda, cada sonda,
ela consiste de uma região do TrueSeq, que é para o sistema de sequenciamento Illumina. Aqui em verde, a gente tem um código de barras, né, um barcode 10x. Temos em vermelho o UMI, que é uma região, um identificador que vai auxiliar na remoção de duplicação de PCR na hora da análise. E aqui no final, nós temos uma sequência oligo-DT que vai ser responsável, então, pela captura dos RNAs mensageiros que contêm cauda poli-A. Aqui, como vocês podem ver, são beads de cores diferentes, e as cores representam barcodes diferentes, porque depois lá na análise, todos os RNAs que tiverem esse barcode verde, né, representativo aqui como verde, a gente vai entender que esses RNAs mensageiros vieram de uma única célula. Então, é esse barcode que é a chave para identificar depois na análise de que célula aquele RNA veio, tá? E cada bead, então, é coberta por 3,6 milhões são 3,6 milhões de tipos de beads, né? São milhões de sondas que cobrem aqui a bead. E todas as moléculas, então, o cDNA vai ter o barcode. Então, até o momento de fazer o cDNA, é extremamente importante ter as gems. E depois, num segundo momento, tendo sido transcrito reversamente em cDNA, nós podemos, então, agora remover esse óleo e seguir, então, com uma construção de biblioteca convencional, né? Uma construção de biblioteca como se fosse um RNA-seq, tá? E no final, então, nós vamos ter a ligação de vários adaptadores, e o fragmento final que será sequenciado, ele tem essa carinha. Então, a gente tem os adaptadores para que essa biblioteca seja sequenciada em plataformas Illumina. O barcode 10x, o UMI e o PolyDT que eu mencionei anteriormente, que estavam presentes nas sondas ligadas às bits, e o inserto, que vai estar aqui, tá? Então, essa é a carinha. E a biblioteca, como eu mencionei, a biblioteca de single cell, ela tem compatibilidade com os sequenciadores Illumina. E aqui, só para ter uma ideia de cobertura para o sequenciamento, para um experimento de expressão gênica, eu já vou falar um pouquinho desses outros dois que eu não mencionei até agora, mas para um experimento de expressão gênica, seriam o mínimo de 20 mil read pairs por célula. Então, a 10x, ela oferece várias soluções diferentes. Nós contamos, então, com a análise de expressão gênica, que seriam os kits de single cell RNA. Nós temos os kits para single cell immune profiling, que seria um kit mais específico para estudar respostas imunes adaptativas. A 10x Genomics também tem um kit para realização de single cell ataque, para, então, investigar os perfis de cromatina aberta. E nós temos também o Single Cell Feature Barcoding Technology, onde você pode, juntamente com um experimento de expressão gênica, avaliar a expressão proteica de algumas proteínas, até o momento estão restritos a proteínas de superfície. E aqui eu coloquei, só para vocês terem conhecimento, porque vocês podem vir a ver no site ou nas publicações, existe um kit chamado Multiome, que ele é uma combinação do ataque com o single cell, porém é um experimento onde essas análises são capturadas, essas informações são capturadas na mesma célula, tá? Então, você vai ter a informação sobre o perfil ali de cromatina aberta
e de expressão gênica, então você consegue ver se aquela alteração na cromatina está levando à expressão ou não daquele determinado gene na mesma célula, que é muito interessante. Bom, e aí eu trouxe alguns exemplos de estudos, né, para cada uma dessas soluções. Então, eu vou começar a falar de alguns estudos rapidamente, né, para não me estender, porque ainda eu quero falar de uma outra solução muito legal que a Tenex tem. Então, vamos começar com Single Cell Gene Expression. Um trabalho muito legal foi esse, né, de Montori e colaboradores, onde eles avaliaram o perfil de tipos celulares do epitélio da traqueia de camundongo. E o que eles observaram? Eles identificaram uma população bem rara, né, bem com uma frequência muito baixa, que eles denominaram, então, de ionócitos. É uma população descoberta por eles, né, não era conhecida antes, e corresponde a menos de 1% de todas as células. Então, por isso que era desconhecida essa população, né, porque nos experimentos de RNA-seq convencionais, realmente, né, se perdia essa informação. Então, aqui é um exemplo muito legal de como a tecnologia de single cell pode vir para identificação de novos tipos celulares. E aí, não para por aí, eles observaram que a maioria das células que expressam CFTR, que é o Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, é expresso pelos ionócitos. Então, aqui vocês podem ver, esses são os dados de camundongo e aqui são os dados de humanos que eles fizeram. E aqui é o zoom in, né, dessa região aqui, onde são os ionócitos, e vocês podem observar pela cor, né, cores mais quentes refletem a expressão do gene CFTR. E aqui, nos humanos, a mesma coisa. E isso tem um potencial muito grande para descoberta de tratamentos, né, para fibrose cística, terapias, etc. E vocês podem ver aqui que as pesquisas anteriores a isso, em fibrose cística, elas focam, né, têm focado nas células ciliares, mas elas expressam muito pouco CFTR, né? Então, essa nova população de células identificada por esse estudo, que expressa a maioria, né, a grande maioria do gene, né, ela é um potencial alvo para desenvolvimento de terapias, né, para a fibrose cística. Então, achei muito legal esse trabalho. Bom, um outro trabalho muito legal também, eu vou falar que tudo é legal, né? Porque single cell é legal. Eles investigaram, o objetivo do trabalho era investigar a função das células CD4 no cérebro, né? E o cérebro, a gente sabe que, por causa da barreira hematoencefálica, ele é um órgão muito protegido, né, da resposta imune periférica, da entrada de várias macromoléculas, né? Então, o estudo teve como objetivo avaliar o impacto da deficiência de CD4 em células CD11B positivas, que a grande maioria de células CD11B positivas são microglias, vocês podem observar aqui nesse gráfico, que agora vocês já sabem interpretar. Aqui a gente pode observar 8 populações de microglia, mas a gente não tem só microglia expressando CD11B, a gente tem monócitos, granulócitos, e aqui esse daqui que eu não lembro o que é, parece que está cortado. Bom, e aí o que eles fizeram, né, para fazer esse estudo? Eles fizeram
single cell, né, gene expression, de células CD11B positivas, de cérebro de camundongos wild type e nocaute para MHC2. Tá? E o que eles observaram foi bem interessante, foi uma segregação distinta em fenótipo. Tá? Vocês podem, então, nesse gráfico, observar que a proporção de células é bem distinta entre esses dois animais. Em azul são os dados de wild type, e em amarelo são os dados do animal nocaute. E aqui chama muito a atenção que no nocaute a gente tem uma predominância de 72% das células correspondem a essa população de microglia que eles determinaram, né? Tem o número 3. E qual seria, né? Aí dentro disso a gente ainda consegue, né, ver qual é o perfil transcricional desse cluster de microglia. Olha que legal, então a gente não consegue só ver a coisa inteira. Depois a gente ainda consegue ir no detalhe, selecionar o cluster que a gente quer e trabalhar com o dado específico desse cluster. E depois a gente vai ver aqui nos próximos slides que eles observaram que esse cluster está relacionado com uma população de microglia imatura. Eles viram aqui, eles fizeram essa análise dessa população microglia 3 versus as outras populações de microglia, isso nos camundongos selvagens, tá? Então, o que eles observaram? Aqui eu ressaltei esses dois, o EGR1, KLF4, que são fatores de transcrição. Interessantemente, são fatores de transcrição relacionados ao processo de maturação da microglia pré-natal para a microglia adulta. Olha que legal. E aí eles também fizeram uma outra análise, agora eles compararam a população total de microglia, só que dos camundongos wild type versus camundongos nocaute. E, mais uma vez, né, que eu ia falar que legal de novo, mas já está ficando chato. Tudo é legal, eu vou falar. Aqui eles fizeram uma análise, né, dos genes, desculpa, aqui 87% dos genes com fold change, desculpa, aqui está errado, maior que 1,5 nos camundongos nocaute. Então, aqui vocês observam, aqui é o log do fold change, aqui está o 0, e a maioria dos genes estão muito diminuídos no nocaute. E esses, né, genes estão ligados associados ao desenvolvimento, né, esses genes que estão diminuídos. Então, todo esse dado, olha que legal, indica que há uma falha nesses camundongos nocaute no processo de diferenciação, né, no programa de diferenciação. Então, as microglias acabam permanecendo num estado imaturo. Bom, então, os estudos de single cell gene expression permitem a identificação e caracterização de tipos celulares raros, a caracterização de populações celulares sem o prévio conhecimento, né, de marcadores, definir novos tipos celulares e novos estados, a descoberta de novos biomarcadores para subpopulações celulares específicas, analisar e compreender a heterogeneidade celular e como ela contribui, né, para o geral. E essa é realmente uma tecnologia que é permitida devido à tecnologia NextGen, né, que eu expliquei anteriormente. Bom, vou passar agora para a solução de single cell immune profiling. Bom, aqui eu trouxe um artigo bem recente desse ano, de Amanat e colaboradores, onde eles vão explorar as respostas imunes a vacinas. Eles pegaram, então, 3 indivíduos
eles separaram, né, isolaram os plasmablastos, e esses pacientes, eles foram vacinados, né, com vacina à base de RNA, de mRNA. E depois disso, eles analisaram a expressão gênica e sequenciaram os receptores de células B com essa solução de Immunoprofiling da Tenax. Bom, o que eles conseguiram observar? Aqui, nesse N, é o número de células que eles recuperaram, e aqui, em roxinho, é um número de sequências dos receptores de células B que eles conseguiram, né, identificar através dessa metodologia, que estão relacionados aos anticorpos de ligação ao spike. Então, aqui foram identificados 332 sequências, nesse indivíduo apenas 7 e nesse 1.384. Essa solução permite ainda que a gente avalie o isotipo e a subclasse de IgG. Como vocês podem observar nesse gráfico, o paciente que eles denominaram V3, o paciente V5 e V6, a maioria correspondem à classe IgG1, como já era esperado, né? E aqui eles fizeram, só para mostrar um pouquinho do quão fundo você pode ir no tipo de análise, eles ainda investigaram o nível de hipermutação somática dentre essas sequências que eles identificaram, tá? E aqui eles compararam esses dados com dados já de um estudo prévio de pacientes, né, não infectados, e pacientes infectados com influenza. E aqui vocês podem observar que o paciente V6, ele possui um nível de mutações, né, bem próximo, né, similar aí, ao do paciente com influenza, e o paciente V5, um nível muito similar ao da pessoa não infectada, né. Então, aqui isso demonstra, né, todos os tipos de análise que você pode fazer com essa solução, né, de Immunoprofiling da Tenax. O outro é o single cell ataque. Para os que não conhecem ainda a metodologia de ataque, ataque quer dizer Assay for Transposase Accessible Chromatin, tá? É uma tecnologia onde você identifica as regiões abertas de cromatina, usando, então, a enzima transposase. A enzima vai conseguir, né, quebrar ali, clivar, apenas as regiões acessíveis, que não estão compactadas, né, com as estonas, e ela vai, então, inserir tags ou adaptadores, né, nos fragmentos obtidos. Tá? Então, é uma maneira de ver o posicionamento do nucleossomo, o nível de compactação da cromatina ao longo do genoma, né? Através da detecção dessas regiões acessíveis à transposase. E aí a gente consegue, né, esse tipo de dado, onde você consegue, ao longo do gene, observar aqui nos picos, são os fragmentos que estavam acessíveis e que foram, então, sequenciados. E você pode analisar se essas regiões abertas estão em regiões promotoras ou enhancers, né? Vários tipos de análise. Então, com essa solução, nós conseguimos, então, investigar a epigenômica a nível de célula única. A gente tem um baixo número de reads mitocondriais, um perfil de 500 a 10 mil núcleos por canal, e você consegue recuperar até 65% dos núcleos que você carregou no chip, tá?
esse kit está demonstrado com um núcleo isolado de linhagens celulares, células primárias, amostras criopreservadas ou frescas. Bom, então aqui eu trouxe um exemplo, vou falar um pouquinho mais rápido para a gente não se perder no tempo, que eu ainda queria falar da outra solução. Deixa eu ver aqui. Então, aqui esse trabalho, então, ele investigou o perfil de cromatina da hematopoiese humana, foram coletadas células do sangue periférico e células da medula óssea de indivíduos saudáveis, e aqui a gente pode observar um grande número de populações celulares diferentes, né? Então, aqui vocês podem observar, na parte de cima é um perfil, né, de todas as células, e embaixo vocês podem observar os perfis de populações celulares específicas, tá? Então, é basicamente esse gráfico desmembrado em tipos celulares. E aqui, nesse exemplo, a gente está olhando para o locus IRF8, que codifica um fator de transcrição muito importante para células imunes, para muitas células imunes, e aqui vocês observam que na posição mais 37, né, essa região está acessível em praticamente todos os tipos celulares. A gente tem essa posição mais 54, mais 56, aberta apenas em células dendríticas, e a posição mais 85, mais 87, aberta apenas em células mieloides. Então, aqui só para representar como você pode, então, que tipo de respostas você pode obter com essa solução. E aqui eu queria falar rapidinho, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, sobre a nova era do transcritoma, né, que seria o transcritoma espacial. Ele foi, então, a técnica escolhida, né, do método do ano, pela Nature Methods em 2020. E o que a gente consegue obter com esse tipo de abordagem? Transcritoma a gente sabe, né, é uma caracterização em massa de uma coleção de transcritos de RNA. O que essa tecnologia traz é a resolução espacial, onde você não tem a destruição da amostra e, portanto, você retém a informação espacial. E por que fazer transcritoma espacial? Você não vai ter bias relacionada à dissociação do tecido, você pode obter dados a respeito da interação célula-célula, a expressão gênica espacial dentro de um tecido, e observar a heterogeneidade de um tecido, né, preservado. Então, realmente, essa tecnologia traz a combinação da morfologia com o transcritoma. Então, aqui eu já expliquei um pouquinho, vou passar. Então, que tipo de dado você consegue obter? Aqui a gente tem uma imagem, né, em HE, de um carcinoma, um câncer de mama, e com a tecnologia de transcritoma espacial, esse tipo de dado que a gente obtém, e revela, você consegue observar claramente o quão complexo é esse ambiente, no caso do tumor de mama. O que cada círculo, bolinha colorida representa? É um conjunto de células, né? Nesse caso de 1 a 10 células, por um limite de resolução, nem sempre, pelo tamanho de célula e limite de resolução, nem sempre um ponto vai corresponder a uma célula, isso vai variar, mas de 1 a 10 células a gente está bem próximo do nível de célula individual. E as células, assim como no single cell, né? As cores são padrões de expressão gênica similares, só que a diferença é que você consegue ver aonde, né, de onde veio aquele perfil de expressão gênica no tecido. Bom, então a solução da TENEX de transcriptoma espacial é denominado Visium Spatial Gene Expression. Hoje, essa metodologia, ela está disponível tanto para tecido fresco congelado, quanto tecidos FFPE.
O Visium foi considerado Top 10 Innovations pelo The Scientist em 2020, e o número de publicações utilizando o Visium não para de crescer. Um fluxo de trabalho do transcriptoma espacial utilizando o Visium consiste no preparo de tecido, o imageamento, seja por HE ou por imunofluorescência. A gente tem, então, o barcoding e a construção de biblioteca, sequenciamento e análise. Então, a gente tem um workflow que é possível, né, ter em qualquer laboratório que já faça, né, cortes histológicos, por exemplo. Não requer nenhum equipamento, né, a mais, a não ser o sequenciador. Então, a tecnologia, a chave da tecnologia é a lâmina. Dentro da lâmina, a gente tem essas áreas de captura, que vão ter aproximadamente 5.000 barcoded spots, aqui representado, então, por essas bolinhas coloridas. Cada bolinha, então, né, tem milhares de barcodes. O diâmetro de cada spot é de 55 micrômetros e a distância do centro de cada um dos spots é de 100 micrômetros. E, muito parecido com o single cell, tem, né, a mesma estrutura aí no caso da sonda que vem no Gene Expression, no single cell Gene Expression. Então, eu não vou passar por isso mais uma vez. Então, como que funciona? Você posiciona o seu corte ali dentro da área de captura, ali vão ter os óligos, você vai fazer o imageamento, seguido de uma etapa de permeabilização, que vai, então, liberar os RNAs mensageiros, que vão poder, então, hibridizar na sequência poli-DT, que está na lâmina. E aí, na lâmina, você ainda faz a síntese de cDNA e transfere para um tubo. A biblioteca, os fragmentos, né, da biblioteca vão parecer bastante com o do Single Cell Gene Expression, mesma coisa, a gente só precisa de uma cobertura, uma profundidade de sequenciamento maior, então a gente vai trabalhar do NextSeq para cima. E o tipo de output de dados, né, vai ser, você vai ter a imagem do seu tecido, seja em HE quanto em imunofluorescência, o dado de sequenciamento e vai colocar nos softwares Space Ranger, que vai fazer toda a parte da análise do dado bruto, e o Loop Browser, que vai ser a parte mais de análise mesmo, onde a gente vai ficar brincando de, né, selecionar a região, ter uma coisa mais visual. Beleza, vou passar isso daqui. Bom, eu não vou, já quero ver se tem perguntas, não quero me estender muito. Eu trouxe aqui um exemplo de artigo, e aqui só para falar que o Visium para tecidos FFP foi lançado esse ano, ele tem uma diferença pequena, ele utiliza a mesma lâmina. A diferença é como os RNAs, todo esse processo, né, de fixação e em blocagem, ele acaba interferindo muito na qualidade do RNA, né, que o RNA ele é mais suscetível a modificações químicas e degradação devido a esse processo. Então, a captura do RNA é diferenciada, eles, então, utilizam par de primers, tá? Então, esses primers vão se anelar em regiões ali adjacentes no RNA mensageiro. Então, basicamente, assim que anela, assim que hibridiza no RNA mensageiro-alvo, você tem uma etapa de ligação, então vira um óligo só. A gente faz uma etapa de digestão de RNA, então o RNA mensageiro vai ser degradado. E vocês perceberam que esse óligo amarelo tem uma cauda poli-A. E aí, por isso que a gente consegue usar a mesma lâmina. Mas não vai ser o RNA mensageiro diretamente que vai ligar na lâmina, mas sim o óligo, que só vai estar ali caso
houver a hibridização, né, e a ligação aqui. Então, o do FFP fica restrito a humanos, desculpa, e camundongos. A mesma, desculpa, é o mesmo fluxo de trabalho, mais ou menos, do Visium convencional, a não ser por algumas etapas, né, como vocês viram, de hibridização da sonda e ligação, e a digestão do RNA mensageiro. Bom, é isso. Eu deixo aberto aqui para perguntas agora. Espero que... ainda dá tempo, 9 minutinhos. É que é muita coisa para falar, né? Muita coisa legal. Vamos ver se tem alguma perguntinha. Obrigada, Fernanda. Eu que Foi agradeço. excelente. Foi Obrigada. excelente. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Estou esperando aqui para ver se vai ter mais alguma pergunta. Está esperando. Cadê as perguntas, pessoal? O pessoal tem vergonha de fazer pergunta, né? Tem, gente, impossível não ter pergunta, né? É um Impossível tema não ter tão dúvida. novo. Um tema tão novo e legal, ainda cheio de perspectivas aí, né? A gente fica... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver se alguém mais vai aparecer aqui com alguma pergunta. Vai se animar? Vamos ver se alguém se anima. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não sei se você está por dentro das pesquisas que estão sendo feitas hoje em dia, então, na pesquisa, né, sou com single cell, dá para você usar tecido fresco para fazer single cell, mas no sentido de banco, por exemplo, de tumores, banco de tumores de humanos, banco de tumores de camundongo, onde as pessoas geralmente fazem a retirada do tumor e faz o congelamento, e depois vai fazer uma avaliação, vai fazer algum procedimento. Tem como usar? Tem algum protocolo específico? Bem legal, Mi, porque realmente é um potencial. Mas, assim, só para falar, por dentro dos artigos a gente tá, mas não tem como acompanhar tudo, não, porque tá fervendo. Mas é sim, Mi, é possível. É claro que o que a gente recomenda, né? O melhor. O que você precisa no experimento de single cell? Uma célula viável, intacta. Por quê? Se ela estiver ali já para estourar, para morrer, a gente não vai conseguir captar aquele conjunto dentro de uma gem. Aí depois você até consegue sequenciar, mas você não vai ver associado a uma célula só. Então, nos experimentos de single cell, o mais importante é células viáveis, então a gente sempre está fazendo algum tipo de avaliação do seu preparo, da sua suspensão celular, nem que seja um tripaglu basiquinho, já serve, a gente precisa de uma viabilidade bem alta, eu diria, de mais de 80% seria ideal, eu acredito que dá para tolerar aí até 75%. A gente não pode ter muito debris, porque você imagina naquela microfluídica ali, qualquer coisinha entope, ou pode entrar junto com a célula, interferir ali na reação de transcrição reversa, que é super sensível a qualquer coisa, né? Então, esse é o ideal, e esse ideal a gente consegue melhor com material fresquinho, sem congelar. Mas a gente sabe que, principalmente esses estudos humanos, é muito difícil você ter o tecido ali de todos os seus pacientes prontinho, todos na mesma hora, né? Então, existem protocolos, né, recomendações para tecidos, células, né, congeladas. E a gente recomenda, então, que não seja congelado o tecido. Por quê? Porque ali no meio a chance de ter célula viável é menor, né, porque não está em contato ali com o meio que preserva. Então, a indicação é de congelar o tecido homogeneizado já.
E você vai ter que começar com um pouco mais, porque vai acabar morrendo muita célula, e tem que prestar muita atenção para, se tiver muita célula morta, escolher alguma metodologia aí para dar uma limpada nisso, tá? Existem kits, beads de remoção de células mortas, então, se é o seu caso, né, você não vai conseguir trabalhar com amostra fresca, fala com a gente tem vários materiais aí, várias recomendações, mas é possível sim. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, da Ana Karina, ela agradeceu, falou que foi uma ótima apresentação, e ela perguntou se, na sua experiência com o transcriptoma espacial, qual N experimental mínimo necessário para uma boa comparação. E pensando, né, que uma tecnologia muito cara, é difícil fazer isso em larga escala. Com certeza. Qual é o nome, Mi? Ana Karina. Ana Karina, muito boa sua pergunta, mas eu não sei se eu tenho uma resposta. Vou ser sincera. Realmente é uma tecnologia cara, é uma tecnologia inovadora, tá aí na moda. Assim, cada mês que passa vão saindo mais artigos, ainda mais agora, podendo fazer com tecido FFPE, acho que só abriu mais as portas. Acho que antes não tinha mais estudos por ser limitado a tecido fresco congelado. Então, com toda a tecnologia nova, os primeiros trabalhos, eles são mais simples, né? No sentido de, tipo, qualquer trabalho com transcriptoma espacial vai ter uma visualização, uma visibilidade, é isso que eu queria falar, maior, né? Então, eu acho que esse é o momento de fazer trabalhos pequenos. Mas e eu vejo, assim, eu vejo os artigos com N's bem pequenos. Só que para eu te dizer o N é complicado, porque vai depender muito da sua pergunta biológica e do seu material, né? É um material humano, vai ter uma variabilidade maior, né? É de um camundongo, né? De um camundongo de uma linhagem, já vai ter uma variabilidade um pouco menor. Então, isso é um pouco difícil de falar, mas pode dar uma olhadinha nos trabalhos publicados, que o N não tem sido grande mesmo, e realmente é uma tecnologia cara, mas que ali, em uma amostra só, imagina a quantidade de dado que você tem. Então, isso, ali você já tem muitas réplicas, né, dentro de um tecidinho. Por isso que você não tem trabalhos aí com N de 5, realmente, assim, só laboratórios mais ricos. Basicamente, né? Que não é o uma nosso outra caso. que não é o nosso caso no Brasil, né? Acho que cada vez mais o Brasil aí com várias dificuldades financeiras para pesquisa, né? Então, vamos ver se agora aí com toda essa pandemia, acho que acaba dando uma melhorada nisso. Com Tem outra certeza. pergunta aqui. Yuri Tá. Campos perguntou qual a função do UMI. Muito bom, Yuri. O UMI, ele vai ser utilizado nas análises lá na frente. Por quê? Durante a construção de uma biblioteca, a gente faz amplificação, né, do cDNA. E dependendo, né, tudo é baseado no que a gente acha que aconteceu, tá? Então, lá no começo, eu sei que eu coloquei 10 mil células, porque eu contei. Aí, lá na frente, quando eu vou fazer a PCR, eu vou escolher o número de ciclos da minha PCR baseado no meu input. Só que, né, existe uma recomendação. De tanta célula, 12 ciclos, de tanta célula, 13 ciclos. Só que pode acontecer alguma coisa aqui, tá? Que você tinha, sei lá, menos célula do que você contou. Houve um problema ali e você teve menos célula. O que vai acontecer? Você vai usar um número de ciclos maior. Que vai ter um artefato ali, que é a duplicação, né,
por PCR, vai ser um artefato da PCR. Você vai ter mais, você vai sequenciar mais aquele transcrito, mas porque você amplificou excessivamente ali na hora da construção da biblioteca. Mas não tem problema quando você tem, bom, tem um problema, né, tem um nível aí aceitável de duplicação de PCR por causa do UMI. Mi, você consegue me ajudar lembrando o que stands for? É E, inclusive, só para falar, ele acabou, na verdade, em seguida, ele já perguntou como que ele permite, então, excluir essas duplicações. É unique o quê? Molecular Identifier, não é? É, isso, exatamente. Isso. Aí depois você consegue utilizar os UMIs na análise para você corrigir, né? Fazer uma correção que às vezes pode ser suficiente ou não, né? Por isso que tem que ficar aí no limite de taxa de duplicação. Se você tiver muito, aí você vai acabar com pouco dado e não vai, né? Não vai ser, como que eu diria? Vai ser representativo, né? Se você acabar, você não vai ter Uhum. um dado representativo. Então, é uma análise bioinformática lá no final. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Mi. Não, eu acho que, na verdade, é exatamente isso. Acho que a pergunta, a resposta para essa pergunta é muito mais uma forma de você fazer essa análise é por bioinformática. Então, você vai ter que colocar algum algoritmo para poder excluir essas duplicações, para você localizar e excluir essas duplicações, né? Então, eu imagino que realmente isso esteja lá na bioinformática que você consegue fazer essas alterações. Isso mesmo. Eu perguntei se a Mi tinha alguma coisa a acrescentar, porque ela tem muita experiência com NGS, não com single cell, mas com NGS, né? E no NGS, em geral, a gente usa UMI, né? Não é só em single cell. E geralmente, né, esse é sempre um problema, de você ter essas duplicações, é sempre um problema, porque você precisa de um algoritmo mais específico na bioinformática para você conseguir se livrar disso. Yuri, eu não sei se a gente respondeu a sua pergunta, mas se tiver alguma coisa a acrescentar, por favor, fique à vontade. Fê, tem uma outra pergunta, Camila Campos perguntou se ela tem que ter um Chromium Controller para fazer a parte de experimentos de transcriptoma espacial. Legal, Camila, muito boa sua pergunta, porque assim, são duas vertentes, tem o single cell e tem o transcriptoma espacial. O single cell, ele tem que ter o crômio, porque tem que individualizar as células, né, nas genes, que nem eu expliquei. Mas no Visium não precisa, olha que legal, tipo, o Visium você precisa de equipamentos, né, de histologia, né, para cortar, fazer o corte do tecido e tudo mais. Você vai precisar do sequenciador, mas todas as soluções precisam do sequenciador. Mas no caso do espacial, não requer mais nada além do sequenciador. E se você já faz os cortes histológicos, você já tem o microscópio, o micrótomo ou o criostato, eu estava tentando lembrar o nome do criostato. Então, se você tiver tudo isso, é só comprar a lâmina. Só. Olha só, só. Só. Não, excelente, porque, querendo ou não, né, a gente sabe que são reagentes que já são caros, mas o equipamento também é caro, né? E muitas vezes, hoje a gente vê nas agências de fomento até uma diminuição muito grande em investimento em equipamentos, porque muitas universidades puseram equipamentos caros que acabaram ficando obsoletos ou não foram utilizados em sua complexidade por conta dos reagentes serem muito caros, né? Então, cada vez mais se busca alternativas para você utilizar as técnicas sem você precisar de um novo equipamento. Então, isso é muito legal, muito bom. Legal. Obrigada, Fê. Mais alguma pergunta? Fê, novamente, queria agradecer. Eu que agradeço. Eu queria finalizar, né? Porque se vier uma pergunta depois, né? Lendo os artigos, alguma coisa assim, manda uma mensagem para a gente, o suporte, @pensabio.com.br, tá? Se quiser colocar na tela, aqui só para finalizar com a tela sua, do seu e-mail, acho que é legal. E aí o pessoal pode entrar em contato.
Tem o comercial, @pensabio.com.br, tem o suporte, @pensabio.com.br, tá? O suporte já cai direto para a Fernanda, então é um e-mail mais rápido para vocês falarem com a Fernanda, é o suporte. Isso, a gente pode discutir projeto, a gente dá suporte com escrita de projeto, né, na parte da metodologia de single cell, se vocês precisarem, a gente tem material, a gente dá todo o suporte de treinamento, né, depois que vocês adquirem os kits, tem toda a parte de treinamento, vocês não ficam sozinhos nessa. E depois, né, quando tiver já na rotina de vocês, a gente dá todo o suporte, troubleshooting, eu espero que não tenha, mas se precisar de troubleshooting, a gente dá esse suporte aí, tá? Então, a Fernanda é nossa especialista em troubleshooting, aqui, aliás, então, faz parte do job, né? Então é isso. Obrigada a todos, gente. Agradeço muito aí pela participação e espero que vocês sigam a gente nas redes sociais e qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Obrigada, Obrigada, Fê. gente. Obrigada, Mi. Tchau. Tchau.